Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Literar Convida. Um bate-papo em forma de videocast com muita cultura, repertório e informação. Conteúdo de qualidade para vestibulandos e alunos em geral. Este é um formato diferente para ficar ainda mais perto de vocês. Atuamos desde 2023 com aulões interdisciplinares, análise de obras e com conteúdo diversificado e interdisciplinar. Estamos aqui em mais um Literar Convida com a nossa ilustríssima Casey Martins. Bem-vinda, querida. Nossa roteirista, diretora, cineasta, ela é tudo. Ela faz tudo e mais um pouco. Bem-vinda, meu amor. Eu tô muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. É muito legal a gente falar de cinema, eu adoro falar de cinema, então... Tá em casa, né? Tô em casa. A gente que trabalha com literatura, que gosta de assistir filme, que tá o tempo todo instigando alguma coisa na arte, e eventualmente a gente já sentiu vontade de fazer alguma coisa dentro da arte também, né? Dentro do cinema, dentro da literatura. E aí eu queria te perguntar, qual foi o momento assim que na tua vida que tu decidiu que tu ia seguir esse caminho, que tu ia por esse caminho, que tu ia no cinema, que tu ia investir no cinema, que tu faria parte dessa produção dentro do audiovisual? Olha, eu acho que eu já nasci assim. Gabriel. Uma coisa Não, que já assim, veio, mas né? assim, o cinema ele sempre fez parte da minha vida, assim, eu nasci em Itapecuru-Mirim e eu sempre conto essa história, assim, porque é muito legal, porque a minha mãe, ela tinha uma conta na locadora, então eu me esbaldava muito, então eu sempre pegava milhões de tudo que tinha pra assistir na locadora, eu assistia. Uhum. Então, tipo, eu era aquela fominha, né? Então, tipo assim, posso pegar quanto eu quiser. Então, isso... só que naquele meu imaginário infantil, eu não tinha essa ideia de que eu poderia fazer. E não passava na minha cabeça que eu pudesse fazer, né? Mas aí quando eu vim estudar em São Luís e tudo, eu fui pra faculdade e tal, fiz também a faculdade de História. E aí eu fiquei muito instigada com um professor que ele me falou assim, hoje a História ela trabalha com o papel, né? Como uma matéria-prima, né? De análise. Mas isso já mudou, a gente tem a imagem agora como uma matéria-prima, né? E eu falei, então para eu ser uma boa historiadora eu tenho que fazer cinema? Nossa. E aí foi o grande virada assim na minha cabeça. Falei, tá bom, vou fazer. Então assim, foi uma coisa que simplesmente eu quero isso, vou fazer isso. E aí depois que eu fui entender que não tinham tantas mulheres que faziam e tal, e aí tudo isso foi meio que... Aí eu vi que era bem difícil fazer, não era tão fácil quanto eu estava pensando. Como é que tu enxerga o cenário do cinema hoje no Maranhão, né? Porque a gente percebe que sempre nos festivais tem uma profusão de pessoas, produtores, construtores e criadores, né? E aí eu pergunto pra ti, como é que tu vê hoje o cinema aqui no Maranhão em termos de estrutura, de produção, de criação? Nossa, evoluiu muito, gente. A gente tá aí... Olha, quando cheguei aqui, só tinha mato. Chegou atirando no facão, assim, ups. Falei, opa, bora abrir um caminhozinho aqui, bora abrir um caminho. Então, assim, quando eu fiz o Luiz, né, que foi a primeira produção grande, assim, foi um longa-metragem. Então, assim, tudo era muito incipiente, a gente tava aí todo mundo aprendendo também, a gente tinha muita vontade de fazer e tal. Então, o filme teve uma boa repercussão, ganhou muito prêmio, foi pra fora do Brasil e tal. Então, aquilo tudo pra mim foi, assim... tudo muito novo e aqui a gente não tinha tantas pessoas trabalhando e tal. Depois eu fiz uma série que a gente viajou daqui até o Uruguai gravando, então foi muito legal, né, fazer esse projeto, assim, mas também muito desafiador, porque a gente não tinha muita gente capacitada, então a gente tinha mais as pessoas que estavam a primeira vez fazendo aquilo, né, então, tipo, os chefes de equipe meio que estavam descobrindo como é que ia fazer aquilo. Sim. E eu também estava me descobrindo, né, também, porque era tudo muito novo pra gente. Mas agora não, agora já tem uma galera fazendo cinema, já tem uma galera fazendo série, fazendo produções grandes. Veio aí as leis Paulo Gustavo, Aldir Blanc. Sim. Então, essas leis, elas meio que popularizaram, né, porque quando a gente fez a série, foi um recurso federal, foi da Ancine, né, então, tipo, isso era uma coisa completamente nova aqui. Pouquíssimas pessoas acho que tinham pegado, talvez, quiçá até um dos primeiros, assim, a pegar
recurso da Ancine, né? Então, assim, até nessa questão da profissionalização, a gente precisava de contratar pessoas que tivessem um KNAI específico de produção audiovisual. A pessoa não podia emitir uma nota porque ela não tinha uma empresa, porque ela não podia emitir como MEI. Então, tipo assim, isso lá atrás eu tava batendo cabeça como é que paga essas pessoas, tipo, a contabilidade, porque é uma indústria, né, o cinema. Só que a gente é acostumado a fazer desse jeito manual, né, e tal, de dar um jeitinho, não sei o quê. Só que aí quando tu pega um recurso, ele vai te cobrar uma estrutura, né? E a cidade não te dava essa estrutura. Então isso foi muito desafiador, mas eu também aprendi muita coisa, assim, também de, tipo... Falando dessa parte de buscar, se capacitar, né? Enfim, aprender realmente mais a respeito disso. Para quem está agora, nosso público é majoritariamente vestibulando, estudantes. Para quem está buscando agora seguir essa carreira de forma mais técnica mesmo, mais profissional, com um curso superior. Assim, eu acho que a primeira coisa você tem que gostar muito. Tem que amar, porque não dá pra... É muito desafiador, muito altos e baixos ainda, né? Porque você conseguir ter uma certa estabilidade financeira, você demora, tem que investir muita coisa ali, né? Então, se você não tiver com disponibilidade para isso, para passar o perrengue, vai doer um pouquinho. E quando eu comecei, a gente não tinha escola de cinema, né? O curso da UFMA de jornalismo, de habilitação com rádio e TV, né? Que tem... Mas ele era muito específico ali, né? Tem um pouco do audiovisual, mas muito específico. Então, tipo, o cinema, ele não teve ainda essa abertura. Então, eu acho que o caminho é os festivais, acompanhar os festivais, se capacitar, trocar com a galera de fora, porque não deixa de ser um nicho e você tem que... As relações pessoais, a sua sociabilidade ali vai determinar também um pouco dos filmes que você vai conseguir trabalhar, porque... Como é uma matéria muito orgânica, né? É muito criativo, mexe muito com a emoção, mexe muito com os sentimentos e mexe muito com paixão. Então, as pessoas tendem a contratar também as pessoas que estão mais ali naquela energia do filme, naquela coisa, ou tipo... Então, você precisa criar um network ali para poder conseguir, né? Criar um grupo para estar ali se sustentando. Uma rede, né? Né? Uma rede, isso. Tu acha que esses festivais, né? Os festivais de cinema e mostras de cinema, elas também dão um retorno de volta para a localidade que está acontecendo? Porque a gente pensa sempre que os festivais eles servem para uma divulgação, né? Para mostrar o trabalho das pessoas, mas a repercussão que tem, ela também não traz um produto para aquela localidade? Com certeza. Acho que qualquer evento cultural e artístico, ele sempre vai trazer um retorno, porque às vezes a gente não tem ideia de como a arte ela atravessa as pessoas, né? Sim. E para mim, assim, quando eu recebo algum feedback, tem pessoas que me escrevem, assim, tipo, de como o filme tocou, o meu último filme, o Onça, ele é um relato pessoal, né? Da minha família, assim. Então, quando eu fiquei com muito medo de lançar esse filme, porque eu achei assim, cara, isso aqui tá muito pessoal, isso aqui não vai dar certo, mas é isso que eu preciso falar, eu preciso botar isso pra fora. O cinema, ele é uma forma que eu encontrei de colocar pra fora algo que tá me afogando aqui dentro, então eu preciso botar. E aí acho que tem que ter um pouco desse egoísmo também, da gente fazer uma arte pra gente, pra depois fazer pro outro. Mas sem esquecer do outro, porque a gente também precisa se comunicar. Mas quando alguém vem pra mim e fala, poxa, eu assisti teu filme no festival lá, naquela tela, e foi tão tocante, foi tão emocionante, tipo, eu me vi ali e tal, não sei o que, eu passei por uma situação parecida, a minha avó, não sei o que e tal, e as pessoas choram, as pessoas, tipo, então assim, a arte se comunica, e a arte, ela chega como uma forma de abraçar algum lugar, e você sabe que você não tá sozinho, é uma certeza que você não tá só. Eu meio que introduziu a próxima pergunta, eu ia, inclusive, agora falar do Onça, falar do Terra, essas tuas produções que tem muito de ti, né? A gente consegue perceber o Terra mais para essa questão do feminino, né? De como tu enxergas o feminino por meio da obra. A questão do Onça também, que é a tua família, como tu expôs, né? Esse intrínseco, né? Essa coisa mais tua, mais de vocês, assim. E
esses nichos, essas temáticas, assim, tu entendes agora, tu já meio que respondeu, mas assim, no âmbito mais nacional, que tu já concorreste a prêmios, já ganhaste a prêmios, inclusive, a nível nacional com tuas produções, tu consegues perceber que é uma coisa mais nossa, mais regional, mais case, ou mulher maranhense, ou mulher nordestina, ou tu consegues perceber que essas temáticas e a forma como tu as expressa também nas tuas produções, elas alcançam esse público que tem uma cultura mais diferente da nossa? Eu acredito que sim, porque uma das coisas mais mágicas do cinema é a capacidade que ele tem de conectar com qualquer pessoa de qualquer lugar. E isso vai depender muito também do quanto é humano, né? Quanto mais a gente toca na emoção humana, mais universal é. Então pode chegar em qualquer lugar. Então eu acho que as temáticas que eu elegi, né, para falar nos meus filmes, elas não são muito conscientes, né? Elas vêm de mim, elas vêm e eu quero falar. Eu bato assim, eu preciso fazer isso, eu preciso falar sobre isso. E às vezes não vem exatamente organizado, né? Eu acho que cada um tem o seu processo criativo, né? Eu acho que outras pessoas são mais organizadas, o meu é completamente caótico, né? Mas, enfim. Então, assim, vem. Então, quando tem algo que precisa ser expressado, né? Vai ali tá impresso todos os seus valores, aquilo que você acredita, a sua visão de mundo. Então, é a visão da direção, né? O ponto de vista, né? De onde você está falando. E quanto mais eu vou fundo junto com a minha personagem, né? Porque mesmo no documentário, você tá ali trabalhando com uma personagem, né? Quanto mais você vai fundo ali naquela emoção, mais as pessoas vão se conectar. E aí você consegue atingir um público mais diversificado, assim. Muito do que é trabalhado no cinema brasileiro, no cinema regional, pega a nossa cultura, pega nossas práticas, nossos fazeres, né? E aí, de certa forma, o filme acaba sendo um produto, como tu estava falando, né? Um produto de memória, um produto histórico também, né? Tu enxerga o cinema dessa forma também, como produção de memória, produção de referência histórica, por exemplo? Com certeza. O cinema é uma matéria-prima, né? Ali a gente... Imagina, eu fiquei muito pensativa quando o meu professor falou isso. A gente estava analisando umas pinturas, né, e tal, e aí ele falou assim, olha, isso aqui, ele é um retrato do espírito da época também, né? Então, tipo, o que a gente está elegendo para falar hoje? Então, quando você vai analisar a história do cinema, você consegue ver a evolução do cinema não só pela técnica, mas também enquanto discurso. Porque quem é que está falando? Quem é que está atrás da câmera? Quem é que está movimentando? Como que essa câmera se movimenta diferente? Porque... tem vários estudos, inclusive, dessa direção feminina, né? O que seria uma direção feminina? E o que a gente tem ali nessa direção masculina que não está mais funcionando, né? Que não está mais se comunicando. A gente tem os mesmos planos da mulher sendo violentada, da mulher... que não tem fala, ou da mulher que está ali só dando um suporte para um personagem que é o herói e tal. Como então, é que a mulher é apresentada? Geralmente sem roupa e o homem com roupa, né? Então, tipo assim, sempre expondo alguma parte, né? Então, isso comunica alguma coisa também. Aí, como é que essa nudez ela é colocada também, né? E tal. Então, assim, são várias questões aí que podem ser analisadas enquanto discurso e enquanto esse registro mesmo, né? O que a gente quer falar, como a gente quer falar e o que a gente quer ver, porque eu acho que agora esse momento tipo de não só as mulheres, mas a galera LGBTQIAPN+, né? Tipo, de como que a gente quer se ver. A gente não quer mais que vocês falem sobre a gente quer falar sobre a gente tem a nossa visão. E agora a gente já sabe também como fazer, a gente já estudou, dá licença, manda o recurso, que a gente vai fazer os filmes. Keisi, a gente quer te agradecer muito, muito, muito a tua presença, tua disponibilidade, teu carisma, teu sorriso. Sempre muitíssimo bem-vinda aqui. Obrigada pela tua colaboração, nos enriqueceu muito e muito obrigada mais uma vez. O Literiar agradece, certeza que a gente ganhou muito com a tua presença aqui.
Eu que agradeço também todo mundo que tá assistindo aí, gente. Vamos pro cinema, vamos pagar os ingressos aí. Tem vários filmes aí brasileiros que estão aí no cinema, a gente pode ali fazer um, né? Na mais valorizada. Exatamente. Obrigada. Obrigado, Casey. Muito obrigada, gente, pelo convite. Tô muito feliz mesmo.